Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 22. Segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 22. A partir do versículo 14. Segundo livro dos Reis, 22, 14. Os irmãos se lembram, semana passada nós falamos sobre a reforma do rei Josias, e como estava caótica a situação no reino, e a Bíblia foi encontrada perdida dentro do templo durante a reforma do templo, e ela não tinha sido lida por tanto tempo, e Josias, ao entrar em contato com a palavra de Deus, tendo ele ouvido a palavra de Deus, ele rasgou as vestes, ficou indignado, porque quando a palavra de Deus é aberta, esclarece, e o pecado se torna mais aviltante. E Josias então rasgou as vestes e passou ele mesmo a ler para o povo a palavra de Deus que havia sido então encontrada. E o rei ele pede então: olha, consultem um profeta, porque eu preciso de orientação do Senhor. E o profeta que foi consultado foi uma profetisa, chamada Hulda. Então vamos ler no capítulo 22, versículo 14. Diz assim: o sacerdote Ilquias, Aicã, Achor, Zafã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tikvá e neto de Aras, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Teu Santo Espírito nos envolva e possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra. Que o Senhor esteja capacitando para falar e para ouvir. Que neste momento nada, Senhor, possa nos distrair de ouvirmos a Tua voz. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que profetiza, hein? Os irmãos, quem aqui nunca tinha ouvido falar dessa profetisa Hulda? Todos já tinham, né? A profetisa Hulda? Não? Então, a profetisa, ela falou em nome do Senhor e disse que, no versículo 16, que o Senhor havia dito: trarei desgraça sobre esse povo. Se nós lermos o contexto, descobrimos que a profecia também se referia a Josias, dizendo que ele não seria afetado só depois dele. Mas ele não se contentou com isso, e ele, diante da iminência da desgraça, porque Deus iria trazer desgraça
sobre aquele povo por causa do pecado, por causa da idolatria. Ele resolveu não se conformar. Ele resolveu, o rei, fazer alguma coisa. Inicia-se então a famosa reforma do rei Josias. Irmãos, essa Ulda, essa profetisa, ela foi escolhida a dedo, né? Porque ela foi honesta, correta, falou em nome do Senhor. Os falsos profetas poderiam dizer: não, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Mas a Ulda não, né? Ela diz: assim diz o Senhor, trarei desgraça. E logicamente uma profecia como essa não é muito agradável de se ouvir. Mas é melhor ouvir uma coisa pesada que nos leve à ação, como fez com Josias, que resolveu tomar uma posição para modificar esse cenário, do que nós ouvirmos profecias adocicadas e que são mentirosas. Nós estamos hoje vivendo no Brasil algo muito semelhante, né? Precisamos de mulheres como a profetisa Ulda, que disse: assim diz o Senhor, devido aos pecados do povo virá desgraça, e precisa de uma igreja que seja como o rei Josias, que ouviu a profecia e resolveu tomar uma posição para mudar aquele cenário. E qual foi a posição do rei? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, no capítulo 23, vamos ler, diz assim: depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e Jerusalém, e em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança. A primeira coisa que o rei fez foi trazer o povo, fosse rico, fosse pobre, fosse importante, fosse menos importante, fosse um líder, fosse um liderado, trouxe para ouvir a palavra e refazer uma aliança com o Senhor, porque a aliança havia sido quebrada. Significa o quê? Que o povo tinha se divorciado do seu Deus, o povo tinha se separado do seu Deus, a aliança precisava ser refeita. No versículo 3, no final, diz assim: então todo o povo se comprometeu com a aliança. Nós precisamos hoje uma igreja no Brasil que se comprometa com a aliança, mas não aliança com o governo, não aliança com a não aliança com o pecado, não aliança com os erros, mas aliança com o Senhor, mediante a leitura da palavra do Senhor e o compromisso com aquilo que Deus requer de nós. A igreja aqui precisa firmar-se numa aliança com o Senhor, numa aliança com a palavra do Senhor, numa aliança com a pregação do Senhor, numa aliança com a verdade do Senhor. Foi a primeira coisa que o rei Josias fez. Ele acreditou em Ulda, na profetisa, e disse: não, o que estiver ao meu alcance farei para mudar essa realidade. Segunda coisa que ele fez está no versículo 4, vamos ler, diz assim:
o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal, a Sera e a todos os exércitos celestes. O que ele fez? Ele chamou o povo para a aliança, e a partir dali ele começou a fazer uma limpeza, uma santificação, arrancando do templo tudo aquilo que não combinava com as coisas de Deus. O problema hoje é que tem muita coisa dentro dos templos, das igrejas, que não combinam com a palavra de Deus, que Deus não ama, que Deus não quer. Vivemos hoje normalizado, né? Ninguém mais se escandaliza com isso, quando dentro de uma igreja se vende de tudo que você possa imaginar, e a igreja vive em função de venda de livro, a igreja vive em função de venda de sanduíche, de coxinha na sua lanchonete, a igreja vive de venda de Bíblia, que é Bíblia do empresário, é Bíblia da mulher, é Bíblia gospel, é Bíblia da prosperidade, é Bíblia é Bíblia para tudo que se possa imaginar. Eu vivi uma época que a igreja dava a Bíblia e não vendia a Bíblia para ter lucro. Eu vivi uma época que a casa de Deus era chamada casa de oração. Será que dá para fazer uma campanha na igreja? Dá para fazer um bazar? Dá. Para uma questão específica, né? Vai ajudar alguém ali. Mas a igreja não pode virar isso. Não pode viver em função disso. Tem coisas que não combinam com a igreja do Senhor. E Josias disse, arranca todas essas coisas. No versículo 4 disse, retirem do templo isso. No versículo 5, eliminou os sacerdotes pagãos. Se nós fôssemos eliminar os sacerdotes pagãos, hoje, nós teríamos um grande problema, né? Sobrariam poucos pastores. No versículo 7 diz que, olha só o que o Josias fez. Também derrubou as acomodações dos produtos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para acerar. E alguém pode dizer assim, poxa, mas dentro do templo, alguém sabia, quem é que não sabia que dentro do templo de Jerusalém, construído por Salomão, num determinado momento da história, tinha um compartimento que era um... Isso tem que escandalizar. E hoje em dia? Hoje em dia temos um pastor que prega que Jesus estava com uma mulher samaritana. O pastor Batista, que foi expulso da denominação recentemente, que é cultuado, porque a pregação é diferente, tá? Mais moderna, mais inclusiva. Ele estava dando um testemunho esses dias, ele falou assim que tinha uma família que está na igreja dele há muito tempo, membro antigo, firme, fiel, que foi reclamar para ele que a filha virou... E ele olhou para aquela família e disse, se eu tiver que escolher entre vocês e a filha de vocês, eu fico com a filha, e vocês procurem outra igreja para adorar a Deus.
Falou com orgulho. O acolhimento do pecado, o acolhimento do prostíbulo, o acolhimento da podridão. Josias fez o quê? Josias derrubou as acomodações dos cultuais. Era a limpeza, foi a reforma do rei. Agora, os irmãos é que vão se escandalizar, porque eu acho que desses problemas aí, esse eram os menores. Porque logo em seguida vem um problema que eu considero o maior e que todo mundo considera o menor. Vamos ver? Está no versículo 8, diz assim, ó: Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e de Gebá até Bérseba, profanou altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso, derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Agora percebam o versículo 9. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento, junto com os sacerdotes, seus colegas. Esse é o pior pecado. Sabe por quê? Porque aqueles sacerdotes que se mantinham fiéis em algum nível, comungavam e comiam pão asmo com os outros sacerdotes. Os irmãos estão entendendo? Existe uma pressão muito grande para o líder, para o pastor, hoje em dia, ter comunhão com grupos que são demoníacos. Por exemplo, você encontra alguém que prega que Jesus morreu pelos pecados, mas que o diabo foi quem carregou os pecados, fazendo com que Jesus tenha uma sociedade com o diabo na redenção. E daí quando a gente fala alguma coisa, mas você não tem amor, você tem que aceitar a outra religião que pensa diferente. Ele não pensa diferente. Eu estaria tendo comunhão com um grupo demonista, um grupo que não crê na eternidade da alma, um grupo que não crê no completo feito da redenção em Cristo e compartilha dessa glória para Satanás, um grupo que imagina que Deus foi contaminado pelo pecado da humanidade. E quando você tem comunhão, você está nesse erro aqui, ó. O grande problema do rei aqui, aqueles sacerdotes comiam pães com aqueles outros. E eu prefiro ficar com fome do que ter que compactuar com seitas, com heresias, com pessoas que há muito abandonaram o caminho do Senhor, embora não tenham abandonado o ministério na igreja. E a situação estava naquele pé. Mas uma coisa que o rei fez diante dessa situação está no versículo 10 e tem tudo a ver conosco. Diz assim: também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Alguém pode dizer assim, mas hoje em dia ninguém sacrifica mais a Moloque. Moloque era um deus que
se saciava com o sacrifício de crianças. Então você manifestava o seu culto a Moloque, pegando o seu filho, levando no altar de Moloque e assassinando o seu filho em sacrifício a esse deus Moloque. E eu quero dizer que o Moloque é um deus da antiguidade, mas que, na verdade, é um demônio. Os irmãos sabem disso, né? Será que esse demônio Moloque morreu? Será que ele está aprisionado no abismo? Os irmãos acham que essa história aí é a historinha do Antigo Testamento. Eu quero dizer que o Moloque está ativo nos dias de hoje. E eu vou dizer uma coisa difícil de dizer, mas vou dizer. Você, ou qualquer igreja do Brasil, que votou em grupo, que é favorável ao assassinato de bebês no útero, estão na cumplicidade do culto a Moloque. Porque o Moloque de hoje em dia, o Moloque moderno, ele quer sacrifícios de crianças para fazer shampoo. Ele quer sacrifícios de criança para fazer produtos de beleza. Ele quer sacrifício de criança para nas clínicas espalhadas por todo o planeta. Porque se o feto não é nada, João Batista, cheio do Espírito Santo na barriga de Isabel, ele não era nada, né? João Batista estava na barriga de Isabel e Jesus estava na barriga de Maria. Se encontraram e se moveram pelo Espírito Santo sobre eles. Ô Jeremias, que foi chamado desde o útero materno, e a palavra de Deus para Jeremias foi a seguinte: no útero eu te conheci, e as nações eu te dei como profeta. Ele era profeta no útero já, potencialmente, por causa do chamado de Deus. E no útero eu te dei as nações como profeta. Se o feto não é nada, o apóstolo Paulo então não era nada, quando ele testifica que aprove a Deus chamá-lo desde o útero da sua mãe como apóstolo para os gentios. E se o feto não é nada, e Paulo tivesse sido, nós não teríamos grande parte do Novo Testamento, nós não teríamos o profeta Jeremias. Por que que os irmãos acham que, quando o povo estava no Egito, o endemoniado daquele faraó pediu o sacrifício do quê? Hã? Não lembra? De crianças. Moisés escapou porque as parteiras começaram a enganar os egípcios, né? E começaram a dizer assim: olha, as mulheres judias são assim muito espertas, e quando a gente chega elas já deram a luz. Porque era para matar na hora do nascimento, era para fazer uma... Porque será que na época de Jesus, aquele endemoniado disse que era para matar as crianças de 2 anos para baixo?
E hoje, os irmãos acham que é coincidência nós termos aí no nosso congresso agora, evidentemente, com uma ideologia demoníaca, uma ideologia satânica, tendo como prioridade soltar bandido e matar crianças. Moloque está aí. E na reforma, Josias falou assim que era para eliminar os altares aonde os pais levavam os seus filhos para serem assassinados a Moloque, no versículo 10 do capítulo 23. E finalmente, no versículo 13, o que diz ali? O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Asterote. Olha a palavra que aparece, Asterote, a detestável deusa dos sidônios. Para Camus, o detestável deus de Moabe. Para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. O que eu quero dizer é que todos esses ídolos pagãos que nós vemos hoje de forma transmutada em religiões de cunho demoníaco, na Bíblia são chamados de detestáveis aos olhos de Deus. Detestáveis. E o povo de Deus deve, em obediência a Deus, fazer o quê? Detestar. Ai, não, eu sou do bem, eu amo a todos, então eu vou tolerar. Você está tolerando demônios. E na terra Deus só tem um povo, e o nome desse povo é Igreja do Senhor. Josias fez então essa reforma, e Josias mandou desenterrar os ossos daqueles sacerdotes pagãos. O que ele fez? Ele moeu esses ossos e mandou jogar esses ossos para tudo quanto é lado, para contaminar todos aqueles lugares. E quando eles estão fazendo isso, eles se deparam com um túmulo diferente. No versículo 17, diz assim: o rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizestes ao altar de Betel. Então ele disse: deixa-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam os seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. É comovente. O rei, na sua ira contra o pecado, ele se depara com um túmulo. E esse túmulo é especial, porque a voz dos profetas ecoam mesmo depois da sua morte. E o rei disse: não toque, não perturbe. E nesse túmulo tinha 2 profetas, né? Diz assim a palavra de Deus: é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá e proclamou essas coisas que estão acontecendo hoje. Isso é, algumas gerações atrás um profeta já tinha dito
Só que no final diz assim, olha só, assim, é no versículo 18 no final, assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria de relembrar aos irmãos essa história, né? Que está no capítulo 13 de 1 Reis, capítulo 13. Nós vamos falar rapidamente. No versículo 1 do capítulo 13 do primeiro livro de Reis, diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Então veio um profeta, um homem de Deus, e esse profeta, ele falou para o rei Jeroboão que essas coisas que estavam acontecendo, aconteceriam. O rei Jeroboão ficou bravo, prendam-no! E o braço dele secou. Daí o rei disse: profeta, me ajude. E esse profeta sem nome, ele não era famoso, orou pelo rei Jeroboão e o braço dele voltou ao normal. O altar se fendeu como sinal, e aquele homem de Deus estava indo embora. Deixou lá o recado de Deus. E Deus tinha dado uma ordem para esse homem de Deus. Qual que era a ordem? Você não deve ter comunhão nesse lugar. Você não é para você comer, não é para você beber, não é para você dormir. Porque comer, beber, dormir é ter comunhão. E eu quero você santo. Então aquele homem de Deus, o que ele fez? Se levantou e estava indo embora, obedecendo ao Senhor. Mas no versículo 11 aconteceu algo inusitado. Vamos ver? Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. E esse profeta idoso, sabe o que ele fez? Ele chegou para o profeta, para o homem de Deus. Interessante que um é chamado homem de Deus e outro é chamado de profeta idoso, tá? Então ele chegou para o homem de Deus e disse: vem na minha casa, eu preparo uma comida, você dorme lá, você descansa. Daí o homem de Deus falou assim: não, Deus me deu ordem que eu não devo ficar nesse lugar, que eu não posso comer nesse lugar, que eu não posso beber água nesse lugar. E aquele profeta velho, no versículo 18, vamos ler, ele disse assim: o profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. O profeta velho induziu o homem de Deus a desobedecer, mentindo. Sabe por quê? O homem de Deus era um homem da verdade, da proclamação, do anúncio em nome do Senhor. E o profeta velho era o homem da comunhão. Deixa disso, é bom ter comunhão com todo mundo. Você vai passar pela cidade, não vai ficar nem na casa de ninguém, fica na minha casa. E o homem de Deus dizia assim: não, Deus me disse que eu não posso comer nesse lugar, nem beber, nem dormir. Daí o cara da comunhão, ele disse assim: eu também sou profeta como você. Eu já acho que a mentira começou aí. Eu sou profeta igual você. E essa noite me apareceu um anjo de Deus, e ele me disse que é para você voltar lá e dormir, descansar.
O que seria de mal você ter um pouco de descanso e comunhão conosco? E o homem de Deus acreditou. No versículo 24 diz o seguinte: no caminho um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, do lado do leão e do jumento. Se eu fosse artista, eu faria um quadro, sabe? O profeta morto, o leão e o jumento. O leão, ele sequer comeu o profeta, e muito menos o jumento, que ficou vivo, embora o profeta tenha morrido. Que quadro, hein? O corpo, o leão e o jumento. Às vezes não tenho certeza, e às vezes tenho até medo de falar isso, mas Deus tem um certo senso de humor, né? Embora a história seja trágica. Foram contar para o profeta que o homem de Deus tinha morrido e que estava lá na estrada do lado do leão e do jumento. E o profeta então falou o seguinte, olha só, no versículo 26. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. Os irmãos estão entendendo o que é fazer parte de uma sociedade do deixa disso? Uma sociedade que gosta de facilitar as coisas. Sociedade que diz que não importa ter comunhão com grupos heréticos, o amor. O próprio indivíduo que o induziu a pecar apontou o pecado dele. É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. Deus tinha falado para ele não ficar e ele ficou. No versículo 28 diz assim: ele foi ao encontro e encontrou o cadáver caído no caminho com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. Significa que com a sua desobediência, aquele profeta foi menos esperto que o próprio jumento. Então o profeta velho fez um pedido para a sua morte. Qual foi o pedido? Está no versículo 31. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem o meu túmulo, onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os seus ossos ao lado dos meus. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Ponha os meus ossos junto com os ossos do homem de Deus. Voltando lá para 2 Reis, no capítulo 23. No versículo 17, o rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus. Porque a palavra se cumpriu, mas as consequências daquela comunhão herética ficaram ali registradas. E o homem que o fez cair foi eternizado, osso a osso, junto com ele.
a tal ponto que já não havia como separar um do outro. E diz no final do versículo 18, assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Ficou lá aquele monumento. Hoje eu queria perguntar a você, diante de tudo que está acontecendo, eu sei que tem gente que sequer enxerga, e eu sei que tem gente muito preocupada, tanto que não enxerga quanto o que está muito preocupado não vão resolver nada. Mas se você for como Josias, buscando uma reforma, uma aliança, uma limpeza, uma vida diferente, você estará fazendo alguma coisa. Porque a reforma começa em nós, que somos templo do Senhor. Você pode estar em 3 lugares aqui quando a gente pensa nos profetas. Você pode ser como o profeta que fala a verdade, mas tem comunhão com quem não presta, e come pão, e dorme na casa dele. Você pode ser como aquele profeta velho, que acredita que o importante é todo mundo junto, mas que não consegue transformar 1 milímetro da sua sociedade. Mas você pode ser como a profetisa Uda, que quando lhe questionaram sobre a palavra do Senhor, ela disse: eis que o Senhor diz que trará desgraça sobre a terra. E se levantam então Josias para todos os lados, no impulso de salvar a nação, que está sob risco de desgraça e precisa de uma reforma, dentro e fora de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante do Senhor para colocarmos o nosso Brasil diante de Ti, Senhor. Para colocarmos essa situação terrível que nós nos metemos de desobediência, quase que absoluta, a todos os princípios da Tua palavra, desde as questões sexuais, desde as questões de gênero, de sexo, até as questões da imoralidade, do culto e do cuidado com as crianças, e o aborto acontecendo aos borbotões e acolhido por crentes imaturos, e uma indiferença em relação à condição política dessa nação. Tua palavra diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, pedimos então que o Senhor nos use, que daqui, ó Deus, deste lugar, saiam profetisas, como Uda, reformadores, como Josias, que nós possamos ser usados pelo Senhor. Dá-nos, ó Deus, o senso da responsabilidade do nosso tempo. Que sejamos, ó Deus, como Davi, que foi fiel à sua geração. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.